Bem-vindos todo mundo, bem-vindas. Esse nosso encontro semanal em que nós podemos contar com as mensagens dos astros. E eu sempre começo falando sobre a lua que predomina durante aquele período semanal. E como a lua não coincide com o calendário solar, nem sempre a lua daquela semana é a lua do início da semana. Ela já será mais no final da semana, que é o que acontece agora. A lua dessa semana será no dia 15 de novembro, na quinta-feira. É uma lua crescente com o Sol no Escorpião e lua no Aquário. Porém, até a quinta-feira prevalece a força da lua nova que aconteceu no final da semana passada. Então, a gente tem que começar agora a usar as duas, durante algumas semanas, usar as duas posições. Então, voltando à história da semana passada, a gente vai continuar falando da necessidade de desapego, de limpeza, de faxina, de reciclagem, de não deixar acumular, né, de saber quando as coisas estão na hora de serem transformadas e entender que tudo na vida tem um fim. Essa é a questão da finitude, tanto falada no Escorpião, e que tem a ver com esse poder de fazer brotar daquele espaço onde o velho foi a nascimento de alguma coisa nova. Então eu acho que ainda até mais ou menos o final dessa semana a gente tem que pensar muito em agir dessa maneira, que é através do poder de transformação e de modificação de si próprio. A partir de quinta-feira, então, já dando dicas para a próxima semana, inclusive, vocês verão, nós teremos a lua crescente com o Sol no signo de Escorpião e a lua no signo de Aquário. Então, desse período em que tudo dá um impulso, em que você semeia, que você começa as novas fases do seu próprio dia a dia, nós temos agora o período de crescimento, de desenvolvimento da semente que foi plantada. Então, se você semeou aquilo que deveria, o que poderia ou que queria na semana passada e ainda semeia nesta, mais para o final da semana, você poderá começar a regar bastante essa sementinha e começar a vê-la brotar para se desenvolver, para crescer e chegar plena na outra semana ainda com a lua cheia. Agora, falando das questões de Escorpião e Aquário, nós vamos falar muito sobre Escorpião, pensando também muito nas emoções, muito na sensibilidade, nas suas intuições, nas suas pressões psíquicas, tudo aquilo que envolve esse mistério que é a nossa subjetividade. Por outro lado, Aquário fala da possibilidade que a gente tem de abrir a cabeça e se reinventar a partir das coisas que você aprende com as outras pessoas. Então, o Aquário tem a ver com todas essas conexões de fora, que você se atualiza, que você vê o mundo andando para frente, que você acredita mais no futuro e vê que tem espaço para essas mudanças internas acontecerem de fato no campo das relações. Depois também tem uma questão que envolve esses dois signos, que essa coisa de olhar para dentro vai muito na sua própria interioridade, enquanto que Aquário é o desejo que a gente tem de manter relação com a sociedade, com as pessoas, com os amigos. Então é um voltar-se para dentro ao mesmo tempo que é preciso que essa transformação ela produza bons frutos nas relações humanas, né? Então eu acho que a gente tem que também transformar o olhar, mudar o jeito com que a gente se relaciona com o coletivo, o que você pode fazer de diferente para ajudar a sociedade, a coletividade, o bem comum, né? É isso que os amigos nos ensinam, e a experiência de amizade é exatamente isso. Ela pode ir mais longe do que simplesmente aquele grande amigo, mas pensar que nós temos coisas em comuns com todos os humanos. Então, essa é a primeira dica da semana. A segunda é a volta da Vênus ao movimento direto. Então vamos lá. O movimento retrógrado de Vênus, para quem não assistiu, quem não ouviu esse vídeo, foi no dia 5 de outubro. Ali ela começou o seu movimento de andar para trás, aparentemente. Os astros não andam para trás, mas nós vemos o seu movimento relativo. E a partir do dia
16 de novembro, ou seja, pertinho da entrada dessa nova fase da Lua, no dia seguinte, nós teremos então a volta da Vênus no sentido direto. Então, depois de revisto, ainda até esse período, todas as nossas relações, nossos reencontros com o passado, a gente poder corrigir determinadas falhas dos nossos relacionamentos, dar essa parada para reflexão, agora é tocar para frente e fazer de volta o movimento de desenvolvimento do seu desejo de relacionar-se bem com as pessoas. Então, depois desse momento, as coisas vão sair um pouco daquele estado de paralisação que é necessário para essa introspecção e as coisas começarão a andar para frente quanto à área de relacionamento. Também na produção de matéria, de recursos, as coisas tenderão a andar melhor, ou pelo menos andar na direção do crescimento. Não é que seja pior andar para trás, porque andar para trás significa rever aquilo que não andava bem, aquilo que precisava ser reorganizado. Então, temos aí a entrada da Vênus no sentido direto. Em contrapartida, Mercúrio, no dia próprio 16, fica retrógrado. Então, retrógrado Mercúrio significa que a gente tem que ficar atento à comunicação, à linguagem, às trocas, o que a gente negocia, aquilo que a gente assina, aquilo que a gente escreve, enfim, todos os movimentos de acerto seu com as outras pessoas. E aí eu acho que a gente tem que partir para o afeto antes de qualquer coisa, o que vai valer é o afeto, e quando entrar uma negociação a gente tem que colocar um pouquinho de lado essa afetividade para poder entender o que poderá falhar nesses relacionamentos quando as opiniões não forem as mesmas ou quando os interesses forem diferentes. Então pare para pensar nos seus antigos padrões de comunicação e de linguagem, como você tem se comunicado ou não com as pessoas, resolver aquilo que talvez tenha encrencado por causa de uma coisa que não foi bem dita, enfim, tentar dar um impulso, né, no sentido contrário para rever e depois poder, lá na frente, vai ser no dia 6 de dezembro, 6/12, que ele voltará a ficar direto novamente. Então temos aí quase que, não chega bem a um mês, mas temos 3 semanas de Mercúrio na sua retrogradação. Vamos lá, por último, temos no dia 15, mas isso pega bem o meio da semana, então você pode entender isso durante o ciclo inteiro semanal, uma conexão favorável entre Marte e Urano, que, primeiro, as energias ficam em vigor. A gente é muito rápido, é hora de agir com prontidão imediatamente, de rapidamente decidir certas coisas que estão lá meio paradas, então a coisa fica bastante animada, né? A força física é excelente para a prática de atividades físicas, é excelente para quem tem atividades competitivas e quem não tem. Eu acho que o mundo tem muito dessa competição e o interessante desse aspecto é que Marte, que tem a ver com a competição, se alia a Urano, tem a ver com a liberdade. Então é tão bonitinho você poder viver as competições, mas sendo livre para não se estressar porque perdeu, ou também não ficar ganhando vantagem, contando vantagem sobre quem ganhou. Então eu acho que é aquela coisa de poder juntos vencermos, não só e disputar contra o outro, mas fazer nossas lutas serem comuns. Afinal de contas, Urano é o planeta que rege o signo de Aquário, dito já nesse vídeo, que tem a ver com fazer o bem para a coletividade. Então eu acho que nossas lutas terão que ser exatamente nossas lutas para o bem comum, certo? Então é isso que nós temos para essa semana e acompanhem sempre, se inscrevam, divulguem, tragam aqui suas dúvidas, porque na quinta-feira sempre tem um vídeo novo sobre conteúdo e a gente vai seguindo junto. Feliz aniversário para todos dessa semana e uma linda semana para todos e para todas. Um grande beijo.